Isso é muito sério, porque muita gente que está fascinada fica fascinado por décadas. Pode ficar fascinado por décadas. Ele desencarna, a pessoa desencarna fascinada. Mesmo depois de todos os esforços que a espiritualidade tem para retirar aquela fascinação enquanto ele está encarnado. Por quê os esforços para retirar a fascinação? Porque se a pessoa está sendo fascinada durante a encarnação, quando ela desencarna, o espírito fascinador desencarnado pode continuar fascinando aquela pessoa, agora na dimensão a qual ele está. E pode durar por mais um tempo longo. Já durou a vida inteira e vai continuar durando na espiritualidade, na esfera astral. Então vocês percebam o quanto é complexo e o quanto isso pode durar muito tempo. E à medida que o tempo for passando, essa fascinação pode ser reforçada e cada vez que o tempo passa, mais difícil fica de retirar. A pergunta que eu faço é: você sabe o que é uma fascinação? Porque muita gente abre a boca para falar de fascinação. Muita gente fala, fulano de tal está fascinado, cicrano está fascinado. Será que você entende como verdadeiramente funciona o processo de fascinação? Porque para você falar que uma pessoa está fascinada, tem que haver uma grande análise. E mesmo assim você pode não identificar, você pode se equivocar. Você pode achar que uma pessoa está fascinada e ela não está. Porque também não é tão fácil assim de identificar se uma pessoa verdadeiramente está fascinada. Então, para você dizer que uma pessoa está fascinada, você tem que ter um conhecimento profundo sobre aquele assunto. E mesmo assim, o que você fala não se constituirá lei. Ou seja, mesmo você tendo um profundo conhecimento da fascinação, você pode estar enganado. Quando você disser que uma pessoa está fascinada, você pode estar enganado, mesmo com todo o conhecimento. Então vocês percebam que é muito complexo, mas existe. E se existe, nós temos que explicar, porque é muito sério. Tá? Por que uma pessoa fascina a outra, um espírito fascina a outro, seja encarnado ou desencarnado? Para prejudicar a pessoa que está sendo fascinada ou prejudicar muitas outras. Ou não é nem para prejudicar a pessoa que está sendo fascinada. A pessoa que está sendo fascinada só está sendo uma marionete na mão do espírito desencarnado ou encarnado. Na verdade, ele quer prejudicar as outras. Porque um espírito de luz, ele não fascina ninguém. Quem faz isso são os espíritos do mal. O espírito de luz, ele ensina, ele instrui, ele dá conselhos. E se a pessoa não ouvir, eles repetem várias vezes. Se a pessoa não ouvir, eles se afastam. Eles não forçam ninguém a nada. Quem faz isso são espíritos trevosos, sejam encarnados ou desencarnados. Então prestem atenção, porque isso é muito sério. Porque vocês não podem focar esse processo de fascinação, vocês não podem focar só dentro do centro espírita, só dentro do centro de Umbanda, só dentro do centro universalista ou da igreja, porque todos são médiuns. Isso pode acontecer em um local que não é religioso, a fascinação. A fascinação pode ocorrer na família, um familiar fascinando o outro. A fascinação pode ocorrer entre amizades, um amigo fascinando o outro. A fascinação pode ocorrer numa empresa, no trabalho, no emprego. Uma pessoa no seu trabalho fascinando outra pessoa ou fascinando várias pessoas. Ninguém nunca parou para pensar isso, não é? As pessoas focam muito a fascinação entre religiosos, entre médiuns, e esquecem que esse procedimento pode ser usado em vários outros ambientes que não é o religioso. Tem um monte de gente aí fascinando outros, que muitas dessas pessoas encarnadas são a reencarnação de magos das trevas, de cientistas do mal, são a reencarnação de feiticeiros do mal, são a reencarnação de obsessores. E eles faziam isso no plano astral, eles encarnam mesmo no esquecimento, eles continuam fazendo aqui. Ele faz automático, porque aquilo já está nele há muito tempo. Então ele fascina sem saber que está fascinando. Ele não tem uma ideia assim, eu vou fascinar aquela pessoa. Não, ele fascina
sem perceber que está fascinando. Agora, quando está desencarnado, ele faz de propósito mesmo, porque na esfera espiritual as consciências se expandem e tudo é trazido às claras. As pessoas se mostram como elas verdadeiramente são. O espírito, seja encarnado ou desencarnado, que fascina, ou seja, o obsessor, encarnado ou desencarnado, esse espírito que fascina, ele é esperto. É necessário que ele seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Profundamente hipócrita. O que é o hipócrita? É o que mostra uma coisa, mas quando não está na frente das pessoas ele é outra. Isso é o hipócrita. Então o que ele faz? Ele estuda as pessoas e fica percebendo do que elas gostam. Qual é o comportamento que elas aceitam, que elas gostam. Então, como é que é o comportamento? Mansinho, amoroso, falando devagarzinho, falando de Jesus, falando de amor, de fraternidade, falando de Deus, falando só coisas belas, não exorta ninguém, não fala grosso de vez em quando tem que falar, e aqui na Terra tem que falar, porque os espíritos que estão aqui são complicados, nem sempre tem que falar manso. Ele segue a cartilha religiosa, amorosinho, carinhosinho, e aí todo mundo gosta. É isso que ele faz. Ele segue essa cartilha. E aí todo mundo fala, nossa, como ele é carinhoso, nossa, como ele é carinhosa, nossa, como ele é maravilhoso, como ele é manso, como ele fala pausadamente. Existem pessoas que são assim realmente, sem encenar? Existem. Mas aqui na Terra são poucos os que são assim, tá? São poucos. E quando aparece alguém assim de verdade, as pessoas não acreditam. Porque o mal aqui é tão forte que quando chega alguém verdadeiramente bom, as pessoas nem entendem. O espírito fascinador, seja ele encarnado ou desencarnado, ele cria uma ilusão na cabeça da pessoa que ele quer fascinar. O que é uma ilusão? É uma coisa que não existe. Uma ilusão é uma coisa que não existe. Ele vai criar aquela ilusão na cabeça da pessoa e a pessoa vai achar que aquilo ali é real. Quer ver um exemplo? Imagine um religioso que passa a vida inteira como um intransigente, fanático religioso, muito rígido, muito duro, com ideias retrógradas de espiritualidade, sendo muito grosseiro, muito turrão, prejudicando muita gente, acaba magoando muita gente, acaba sendo muito grosseiro, que é totalmente contrário ao que está no Evangelho. E ele fica assim por muitas décadas, apesar de muita gente falar que ele precisava mudar, que ele estava muito fanático, estava muito agressivo. E ele não muda, porque na cabeça dele está certo. Então ele desencarna. Quando ele desencarna, ele não tem mais um corpo físico. O espírito está livre e ele vai conseguir enxergar muito melhor as coisas. E ele vai perceber que a forma como ele se comportou na religião com as pessoas não foi legal. Ele só percebe isso depois que desencarna. Porque quando desencarna as consciências se expandem. E aí ele vê a besteira que fez durante muitas décadas ou muitos anos e ele entra num processo de culpa muito forte. Quando ele entra num processo de culpa muito forte, mesmo ele tendo feito bem, tendo se batizado, tendo aceitado Jesus, não tendo cometido nenhum crime, feito muita caridade, mesmo ele tendo feito tudo isso, a culpa que ele sente é tão forte que a frequência dele baixa. E no universo tudo é frequência. Não importa se você fez o bem a vida inteira, se sua frequência baixar, você entrará em sintonia com espíritos de frequência baixa. Não importa a quantidade de benevolência que você fez durante a encarnação. Tudo é frequência. Tudo é frequência. Então, ele entra num processo de culpa muito forte por causa da forma como ele se comportou na religião, muito fanático, muito agressivo, muito pernicioso. E quando ele entra em culpa muito forte, a frequência dele baixa. Quando a frequência dele baixa, um espírito trevoso, especialista, muito inteligente, aparece na frente dele com a forma do mentor, vamos dizer assim, que ele idolatrava quando estava encarnado. Exemplo, vamos supor que seja um evangélico.
O espírito que vai fascinar, ele plasma, ele transfigura a forma perispirítica na forma de Jesus e aparece como Jesus para a pessoa desencarnada, para o espírito desencarnado. Ou seja, ele não é Jesus, ele plasmou essa forma, porque o perispírito é moldável de acordo com o pensamento e eles têm esse conhecimento. Lembra daquela passagem que o diabo engana? Que, se possível, o diabo enganaria até mesmo os escolhidos. Então ele plasma a forma de Jesus. E ele ali, sabendo que está desencarnado, que está morto, Jesus aparece e fala: vem, meu filho, você fez um ótimo trabalho, eu vou te levar para o céu. E aí leva. Primeira ilusão, aparece para ele como Jesus, ou seja, uma mentira, uma ilusão. Olha aí a ilusão que eu disse. Essa é a ilusão. Só que não para por aí. Quando esse falso Jesus, esse espírito das trevas plasmado na forma de Jesus, leva esse religioso desencarnado embora, ele não leva para o céu, ele leva para o umbral, para as trevas. Só que quando chegar lá, ele não vai enxergar o umbral. Lá, o espírito das trevas vai ter colocado um monte de hologramas que reproduzirão uma imagem de céu. Então, quando ele chegar lá, ele vai ver um lugar lindo, 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 com anjinhos, tudo do jeito que ele acredita, de acordo com as crenças dele. Com anjinhos, vai ver Deus sentado num trono, ou da forma que ele acredita, seja ela qual for. Vai ver um paraíso, um lugar lindo, e ele está no umbral, porque os hologramas estão projetando aquela imagem. Isso é uma ilusão. Essa é a ilusão. Ou seja, o espírito das trevas vai fascinar o religioso desencarnado, porque ele baixou a frequência pela culpa. Esse espírito fascinador, o obsessor, ele inspira a confiança cega na pessoa que está sendo fascinada, seja ela encarnada ou desencarnada. A confiança cega nele. Ou seja, a pessoa vai ter uma confiança cega no espírito que o está fascinando. Ele não acredita nunca que está sendo enganado. As pessoas tentam avisar: fulano, você está sendo enganado. Abre o olho, não é assim. E ele: não estou sendo enganado. Ele tem convicção de que ele está certo e ninguém tira aquilo da cabeça dele. Ele não acredita de jeito nenhum que está sendo enganado. E o espírito das trevas, o fascinador, inspira confiança cega nele. E se alguém tentar avisar a pessoa: olha, cai fora dessa, você está sendo enganado, cara, sai disso. Sabe o que o espírito fascinador faz? Ele inspira o seu fascinado a se afastar daquela pessoa que está enxergando o que está acontecendo, que está enxergando claro. Ele inspira a se afastar, o fascinado a se afastar. Aí a pessoa fala: olha, eu gosto muito de você, mas por favor, se afasta de mim, vai embora, não vem mais aqui não. Eu não quero ouvir você, eu não quero mais a sua amizade. Então o espírito fascinador inspira a pessoa a se afastar daquela outra que está enxergando o que está acontecendo e está tentando dizer para ele que ele está errado. O espírito fascinador, ele inspira o seu fascinado a fazer umas coisas estranhas que não tem nada a ver, a fazer coisas perigosas, coisas que vão levá-lo ao ridículo. O espírito fascinador vai inspirar ideias e doutrinas, vai inspirar informações que o fascinado vai acreditar em tudo. Ele vai confiar cegamente em tudo que o espírito passar. E as coisas que o espírito passar para ele, ele vai enxergar como verdade, como a única expressão da verdade. O fascinado vai enxergar como a verdade absoluta e não tem quem tire da cabeça dele. É a verdade e pronto. Tipo, o mentor disse para mim, está dito. Deus falou comigo e mandou, está mandado. O Exu fulano de tal disse, está dito, eu vou fazer. O preto velho disse, está dito, eu vou fazer. Cuidado, porque
como eu disse, qualquer um pode ser enganado, até mesmo aqueles que têm conhecimento, os que são letrados, os que têm estudo. Até os que têm conhecimento, não são só os ignorantes. Os que têm conhecimento também podem ser enganados. A pessoa que está fascinada, ela tem a razão sempre nas suas concepções. Ela tem a razão sempre. Ela nunca está errada. Ela sempre está certa. Você tenta falar, ela não aceita. Você tenta falar, ela não aceita. Ela está certa sempre. Ela só vai aceitar se você concordar com ela. Você não pode discordar. Você não pode contrariá-la. Alguns entram até em fúria, ficam nervosos quando você contraria. Pode fazer até magia para você com a mente e com as emoções descontroladas e desequilibradas, porque sentiu raiva de você, porque você está contrariando, ela fica com raiva. Aí você se sente mal, às vezes você é médium e você se sente mal com o que ela vai mandar para você mentalmente. Principalmente religiosos fanáticos que não aceitam ser contrariados.